Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos conversar sobre o Liber que eu considero mais importante de Aleister Crowley. Dentre os livros sagrados, o que eu considero mais importante, o Liber Ararita. É óbvio que num vídeo de poucos minutos a gente não vai conseguir tratar de todos os elementos que estão dentro desse livro. Ele é bastante complexo, bastante profundo, mas eu quero observar uma coisa que normalmente você não vai encontrar em nenhum outro comentário sobre o Liber Ararita. Nem do próprio Crowley, porque essa não era a tarefa dele, esses eram segredos que ele não devia revelar, e nem dos telemitas e teleminions espalhados pelo Brasil e mundo, né? Primeiro eu vou ler a descrição do Crowley sobre o livro, para então a gente analisar o livro. Vamos lá. Este livro é um relato do hexagrama e do método de reduzi-lo à unidade e além. Ou seja, o hexagrama reduzido à unidade e além da unidade. Este livro descreve em linguagem mágica um processo muito secreto de iniciação. Ararita, um nome de Deus que é um notário da sentença, um é seu início, um é a sua individualidade, sua permutação uma. O uso deste nome e fórmula é equacionar e identificar toda ideia com seu oposto. Observando que esse é, na verdade, o princípio de toda a magia e a filosofia de Aleister Crowley. Equalizar toda ideia com seu oposto. Coisa que, obviamente, os telemitas progressistas, comunistas brasileiros e anticristãos não conseguem fazer, né? Libertando-se assim da obsessão de se pensar em qualquer uma delas como verdadeira e, portanto, aprisionadora. Pode-se assim sair completamente de toda a esfera de Ruach, lembrando que Nefesh é alma animal, Ruach é a alma ligada às Midot, que são as 6 Sefirot do meio da árvore da vida, o Zeirampim, né, a face pequena, ou seja, a esfera do pensamento, da mente propriamente dita. Aí ele ensina o método, né? Contrasta-se cada verso do capítulo 1 com o verso correspondente do capítulo 2. Para conhecer o primeiro destes métodos, ou seja, qual é o primeiro, né? Equacionar e identificar toda ideia com seu oposto. Então esse é o primeiro método, equacionar e identificar toda ideia com seu oposto. Assim, no capítulo 3, ainda correspondendo verso a verso, a quintessência das ideias é extraída. Ou seja, aí você vai ter o segundo método, que é libertando-se assim da obsessão de se pensar em qualquer uma delas como verdadeira. Então você equaciona, aproxima, e a quintessência, ou seja, a quinta essência extraída desse confronto ou dessa comparação, é a libertação de acreditar que qualquer uma das duas era verdadeira. Assim no capítulo 3, né, você extrai a quintessência, é extraída. E no capítulo 4 elas são recolhidas. Cada uma que está além delas. No capítulo 5 elas desaparecem no próprio método, ou seja, você vai repetindo isso, né? E no capítulo 6 elas reaparecem sob a forma indicada pela vontade do adepto. Aqui existe um mistério importante que em outra ocasião eu vou abordar. Finalmente, no capítulo 7, elas são dissolvidas, uma na outra, até que finalmente desaparecem no fogo Kadosh, a quintessência da realidade. O pleno conhecimento da interpretação deste livro está oculto de todos. Isso é importante porque significa que a descrição que o Crowley deu aqui é parcial, ela não é integral, ela não é inteira. Quando ele fala em hexagrama, a imagem que deve se ter em mente é esta aqui. Certo? Você tem o Iod aqui equivalente a 1. A I, né? Aliás, 10, né? Iod. O Tav, Aleph, que são os 3 Aleph da palavra Ararita, e a letra Resh. Então você tem a palavra Ararita aqui. Esse é o hexagrama, que tem que ser equilibrado. Daqui a pouco a gente vai ver por que um hexagrama e por que ele tem que ser equilibrado. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é não óbvio. Eu pretendo fazer um curso para falar tanto dos livros de Telemann como especificamente deste livro. Mas o que eu quero mostrar aqui é o método secreto, o que está escondido no livro. Vamos lá. Então, vamos fazer o que o Crowley disse para fazer, tá?
Eu vou ler, sem muitas explicações para o vídeo não ficar extenso demais, os versículos 1 a 10, não, a 11, do 1 ao 11 do capítulo 1. Depois eu não lerei do 1 ao 11 no capítulo 2. Você pode adquirir os livros sagrados de Telemann ou até baixar em PDF. Você encontra facilmente o livro Ararita e você faz o restante. Depois eu vou ler alguns trechos do capítulo 2 e mostrar como emerge a quintessência no capítulo 3 e mostrar o que passa despercebido ali para a maioria dos estudantes de Telemann que conhece Cabala Hermética, mas não conhece Cabala Judaica. E como que este livro e o método deste livro me trouxe e tem trazido, as pessoas que têm estudado comigo, a gnose da teose, certo? Então vamos lá. Capítulo 1, verso 1. Deixe-me exaltar tuas perfeições diante dos homens. Presta atenção que são perfeições. Primeiro ele louva o Deus, que um é teu começo, um é teu espírito, outra permutação uma. Então ele diz que vai exaltar as perfeições deste Deus uno. E essa palavra perfeições não vai voltar a aparecer. Ela não se encaixará em nenhuma outra das descrições. É interessante porque não tem nada mais perfeito do que o perfeito, né? Então vamos lá. Na imagem de uma sextupla estrela que flameja sobre a abóboda vazia, deixa-me revelar tuas perfeições. A sextupla estrela, a estrela que eu acabei de mostrar. Quando ele diz que ele vai revelar as perfeições pela estrela, isso já é um ponto de vista. Ou seja, ele vai olhar para essas perfeições de um ponto de vista. Verso 3. O verso 3 aqui equivale, você verá mais tarde, a posições dentro da árvore da vida. Vamos lá. Tu apareceste para mim como um Deus idoso, um venerável Deus, o Senhor do tempo carregando uma foice afiada, Cronos ou Saturno. 4. Tu apareceste para mim como um Deus jocoso e corado, cheio de majestade, um rei, um pai em seu primado. Tu carregavas o cetro do universo coroado com a roda do Espírito. Essa roda do Espírito vai aparecer, será mencionada muitas vezes. Só que não estará associada a nenhuma das figuras, mas em todo o final de cada capítulo você vai ver a descrição da coroa tendo 12 raios. Dá para você imaginar justamente uma roda. Esse Deus, do verso 4, é Zeus. Tu apareceste para mim, verso 5, com a espada e lança. Com espada e lança, um Deus guerreiro em armadura flamejante em meio aos teus cavaleiros. Ares, ou Marte. Tu apareceste para mim, verso 6, como um jovem e brilhante Deus, um Deus de música e beleza. Como um jovem Deus em sua força tocando a lira. Apolo, né, um Deus da beleza e brilhante. Verso 7, tu apareceste para mim como a espuma branca do oceano, reunida em membros mais brancos que a espuma. Os membros de um milagre de mulheres como uma deusa de extremo amor, levando o cinturão de ouro. Afrodite, né, até a menção ao cinturão de ouro, né, aos mitos dela. Verso 9, tu apareceste para mim como uma caçadora em meio aos teus cães. Peraí, pulei o verso 8, gente. Verso 8. Tu apareceste para mim como um jovem menino malvado e amável, com o teu globo alado e suas serpentes fixados sobre um bastão. Hermes ou Mercúrio. Agora sim, o verso 9. Tu apareceste para mim como uma caçadora em meio aos teus cães, como uma virginal deusa casta, como uma lua em meio aos carvalhos murchos dos bosques dos anos. Quando você chega no verso 10, ele vai ter uma reação que você não vai mais encontrar em nenhum outro capítulo. Mas eu não fui enganado por qualquer destes. Todos estes eu rejeitei, gritando, ide embora. Ele faz quase um banimento deles. Ele quase os expulsa. De modo que todos estes se desvaneceram de minha visão. Por isso que quando ele fala lá da imagem de uma estrela sextupla, eu disse que é um ponto de vista. Ele vai olhar por meio da estrela e a reação final dele é rejeitar aquelas imagens e elas desaparecem da visão. Não é que elas em si deixam de ser. Elas desaparecem da visão dele. Em seguida, a esse banimento, a esse exorcismo, lembrando das perfeições daquele Deus que ele mencionou, ele tem uma outra ação. Ele faz um exorcismo e uma ação. Eu também soldei a estrela flamejante,
a estrela sêstupla na fornalha de minha alma, e vede, uma nova estrela 418 que está acima de todos estes. Essa menção à estrela 418 é uma referência tanto a Aiwas, o anjo que ditou o livro da lei para Crowley, porque a gematria do nome dele é 418, como também é uma referência à palavra da grande obra, Abrahadabra, né, que também tem gematria 418, e você tem ali o 6 misturado ao 5, né, o macrocosmo e o microcosmo, a humanidade e a divindade. Ele diz que essa nova estrela 418, ela é forjada em oposição a esse, porque ela deve estar acima de todos estes. O objetivo dela é estar acima de todos estes. Então, isso é importante compreender. Agora, qual é o resultado, né? O que você tem no capítulo seguinte? Eu vou ler o verso 0 do capítulo seguinte. Agora então eu vi estas coisas adversas e más, e elas não eram. E elas não eram, assim como tu não és. Percebe que de perfeições ele parte para uma negação. São coisas adversas e más, ou seja, revertidas e malvadas, perversas. Verso 1. Eu vi as cabeças gêmeas que sempre batalham entre si, de modo que todo pensamento delas é uma confusão. Eu te vi nestas. Ou seja, ele começa lá no verso 1 com a Quilipá ou a Clifa de Keter, que é Talmiel, que significa os deuses gêmeos. Eu vi as cabeças gêmeas que batalham entre si, de modo que o pensamento delas é uma confusão. E assim ele vai contrapor a cada virtude daqueles deuses que são perfeições no início, com as Quilipote. Veja que no árvore da vida aqui, só tem Quilipote. No verso 10, que é o verso onde, no capítulo 1, ele diz que não foi enganado, e ele vai repetir esse não foi enganado, mas sempre no capítulo 11, no versículo 11. Mas no versículo 10, onde ele a princípio diz que percebe que não foi enganado, ele diz, eu vi a mulher, ó meu Deus, eu contemplei a imagem dela, tal como uma amável forma que oculta um macaco preto, tal como uma figura que empurra abaixo com suas mãos pequenas imagens de homens ao inferno. Eu a vi da cabeça ao umbigo uma mulher, do umbigo aos pés dela um homem, e eu te vi mesmo nela. Ou seja, ele está descrevendo Lilith, que é a Clifa de Malhut, e aqui há uma descrição, ainda que seja de uma coisa diversa e má que não era, né, que em si não tem substância, essa coisa que ele vê está no lugar onde antes ele rejeita a imagem divina. Bom, o que ele disse? A gente contrasta textos com textos, né? E aí extrai-se a quintessência. Então vamos para o capítulo 3. O verso 0. Primeira coisa, isso é muito importante. Dizes tu que ele, Deus, é um. Deus é o eterno, nem tem ele qualquer igual, ou qualquer filho, ou qualquer companheiro. Nada permanecerá diante de sua face. Nada permanecerá diante de sua face. Primeiro, essa é uma declaração de fé islâmica. E quando diz nada permanecerá diante da face desse Deus único, o nada que permanece diante da face dele é aquilo que ele rejeitou. Lá no capítulo 1, ou seja, nós não estamos aqui apenas vendo um mecanismo de iniciação, embora Deus e o homem sejam efetivamente um. O que nós estamos vendo aqui é um princípio de criação, é por isso que o Liber Ararita tem 7 capítulos. São os 7 dias da criação do livro do Gênesis. Então, neste terceiro dia, no segundo dia, no primeiro dia da criação, haja luz. No segundo dia há uma separação entre luz e trevas, e é o único dia que Deus não diz que é bom. Não é bom, aparecem as Quilipote, aparecem as clifas. O que são as Quilipote aqui? Elas são a rejeição, os cacos daquela visão das perfeições divinas. É por isso que nos nossos vídeos de quem é Jeová, que a gente estava estudando sobre a origem do mundo, eu escrevi alguns textos também sobre isso, Samael é chamado de Deus cego. Ele não é um Deus cego porque ele não vê, ele é um Deus cego porque ele cegou-se. Saiu de mim a visão deles, ele rejeitou, ele baniu de si mesmo a visão daqueles deuses. E é por isso que nós aqui na Teose, e a partir desses livros de Nag Hammadi, temos olhado a mitologia grega
como essencial, não só para o nascimento da mitologia hebraica, judaica, cristã, mas como de algo que tem uma conexão espiritual, ou seja, esse Deus que formula a estrela 418, ele rejeita aqueles outros deuses, e aqui a primeira coisa que ele faz é declarar a sua unidade, que nada permanecerá diante dele. Então, entre a visão dos perfeitos e a rejeição dessa perfeição que formam as Quilipot dentro da Kabbalah, o que é isso? A quebra dos vasos. Havia um mundo antes da lei, antes do mundo do mundo Tikkun Haolam, no mundo da retificação, havia o Olam HaTohu, o mundo do caos. É assim que esse Deus único olha para a multiplicidade de outros deuses, de outros únicos, porque no versículo 0 do capítulo 1 também se fala da unidade desses muitos. E aí ele começa a descrever vários. Se você observar aqueles primeiros deuses, eles vão se encaixar com virtudes que aparecerão nas Quilipot, e depois com veneno da Quilipot e com virtude da Sefirot. Olha só o capítulo 3, verso 1. Mesmo por 511 vezes à noite, por 1,40 dias, eu gritei alto ao Senhor a afirmação da sua unidade. O Crowley literalmente fez isso no deserto de Bolsada, enquanto ele estava atravessando os éteres. Agora o 2. Eu também glorifiquei a sua sabedoria, pela qual ele fez os mundos. Agora, sabedoria, Hokmah, verso 2, a Sefirá de Hokmah. 3. Sim, eu louvei por sua essência inteligível, ou seja, a sua essência que pode ser compreendida, pela qual o universo se tornou luz, entendimento, Binah, Sefirá, de número 3. 4. Eu agradeci por sua múltipla misericórdia, eu adorei sua magnificência e majestade. Misericórdia, magnificência, majestade, a Sefirá de recede abaixo do abismo, de número 4. Eu tremi diante do seu poder, Geburah, Sefirá 5, é o verso 5. Verso 6. Eu me deleitei na harmonia e beleza de sua essência, Tiferet. Então, qual é a quintessência que nós traemos daqui? Há uma rejeição dos deuses, a visão desses deuses rejeitados, especificamente os deuses greco-romanos, essas são as perfeições. Não se fala mais em perfeições. Essa estrutura desaba, se transforma em cascas, porque é o que ele vê, e a gente vê isso até na história da humanidade, né? Você tem até algumas pessoas dizendo que adoram deuses pagãos ou tentam praticar cultos pagãos, mas é uma prática pagã sem o paganismo de verdade, sem a experiência com o mundo daqueles deuses. Aquele mundo foi rejeitado por esse Deus que quer ser único. Em contrapartida daquilo que ele rejeita, Isaac Luria, quando fala dos Shevirat HaKeilim, ele diz que os vasos não se comunicavam, ou seja, eles não tinham canais que ligavam uns aos outros. Essa é uma descrição dos deuses, eles eram únicos. Eles eram eles mesmos plenitudes, eles eram eles mesmos mônadas, que, como mostram os mitos, existiam num conflito, mas esse conflito era o conflito que mantinha e mantenha o universo verdadeiro em funcionamento. O pleroma não é um lugar de paz. O pleroma não é você não vai encontrar no pleroma o jardim das testemunhas de Jeová, que você vê em revistinhas. E é isso que ele odeia, rejeita, e é o que muita gente, até os trevosos que falam comigo, rejeitam. Quanta gente que diz que é anticósmico ou draconiano, sei lá do que, vem falar, não, mas os deuses oprimiam os homens, mas os deuses tinham inveja, por que você está preocupado com isso, cara? Você está adorando deuses anticósmicos que vão consumir a porra do universo inteiro. Esse pensamento parece seu, mas não é. Essa é a visão de Samael. É aquilo que ele arrancou de si mesmo, então ele só vê as clifas. E o resultado desse processo é a aparição da árvore da vida. Por que eu digo que esse livro é importante? Vou ter que encerrar aqui. Mas porque por esse mesmo método eu posso me libertar do poder da visão desse Deus. Eu posso superar o propósito final dele, que é se unir ao homem. Porque a estrela 418 representa a união dele com o homem. Ele e o homem se tornando um. Ele só vai experimentar a plenitude da unidade dele quando apenas ele existir. Mas esse processo aqui vai levá-lo à unidade e além disso, que é como o Crowley diz,
e espero poder no futuro ensinar vocês, como eu tenho tentado ensinar os iniciados na teoria. Espero que você tenha gostado, tenha entendido, voltarei a esse tema no futuro sobre o olho de Vales.